1 Samuel. Capítulo de número 30. Eu estava falando com a Érica na hora do almoço, e eu disse para ela que eu estava com uma outra ideia de mensagem hoje. Aí ela falou assim: ainda bem que você não manda nada. Eu falei: amor, não fala assim que as pessoas vão descobrir que eu não mando nada. E eu queria pregar uma outra mensagem hoje de manhã, dentro desse mesmo texto, mas o Espírito Santo, à medida que eu comecei a pregar no primeiro culto, começou a moldar as coisas de uma forma diferente. E eu sou muito sincero, você sabe como eu sou com os meus sermões. E eu confesso que eu fico às vezes um pouco incomodado, quando as coisas fogem um pouco do meu controle, mas jamais fogem do controle de Deus. Eu entendi ser de Deus o que Ele quer falar conosco como igreja, de uma forma muito simples, porém muito clara e objetiva. Se você puder abrir o seu coração durante os próximos minutos, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar. Quantos podem dizer amém a isso? Verso de número 1 até o verso de número 6. Acompanhe a leitura. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam. As mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiam o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail do Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Lê afinal comigo toda a igreja, vamos lá? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Vamos ler de novo, todos juntos no final? Foi um bom ensaio, vamos lá? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Pai, que o Senhor nos guie nesta noite, e que possamos descobrir mais de Ti nas Sagradas Escrituras. Olhe para mim. Davi não se tornou rei do dia para a noite. Deus visita Davi através do profeta Samuel, que o unge. E ao ungí-lo declara que ele será o novo rei de Israel. Porém, entre a promessa e o cumprimento, muita coisa acontece. O que eu disse? Entre o prometido e o cumprido, muita coisa. Existem muitas histórias da vida de Davi que acontecem nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento. Deixa eu te dizer uma coisa: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Entre a promessa e o cumprimento é necessário que a fé se renove a cada etapa. Entre aquilo que Deus disse e aquilo que Deus vai cumprir, existe um período que muitas vezes a gente não tem explicação, que muitas vezes a gente não recebe um mapa na mão, que muitas vezes a gente não tem um GPS, a gente apenas vai sendo levado, conduzido, até que a promessa se cumpra. Nesse momento da vida de Davi, parece que isso está muito distante.
Estou construindo para você um pano de fundo para você entender. Parece que isso está muito distante. Davi agora está vivendo como um soldado profissional. Ele e sua tropa estão lutando lutas e ganhando dinheiro com isso. Davi está saindo para as batalhas e ganhando dinheiro. Então muitas vezes Davi se juntava a outros exércitos, ou servia a outros com seus homens e suas espadas. E numa dessas saídas, onde eu quero dizer que Davi vai batalhar pelo pão de cada dia, o que eu disse? Você vai começar a pegar a ideia. Numa dessas saídas, quando Davi vai batalhar pelo pão de cada dia, e ele volta, o que acontece? Cidade queimada, gado roubado, filhos e esposas sequestrados. Ou seja, ele sai para ganhar o pão, ele sai para batalhar na vida, mas quando ele volta, o motivo dele ter saído não está mais lá. Qual a aplicação que eu queria fazer para vocês hoje aqui? Se você puder, me dá um minuto da sua atenção. É mais ou menos como a gente, que sai todo dia, para batalhar pelo pão de cada dia, e que muitas vezes, está fazendo com que a nossa ausência, empobreça a nossa família. A nossa ausência pode enriquecer a nossa conta, mas por vezes tem empobrecido a nossa família. Quem está comigo? Então cria comigo esse cenário, e eu queria chamar você para a gente meditar nisso essa noite. Esse homem sai para a batalha, como eu saio, como Samuel sai, como Eliezer sai, como cada um de vocês aqui sai, para batalhar. E o problema é que muitas vezes a gente está saindo demais, e ficando de menos. Quem entende isso? Eu sei, quando eu tenho que viajar, ficar 1, 2 dias fora, quando eu vou dar um seminário, vou trazer uma palestra, eu vou fazer um treinamento, muitas vezes não consigo estar aqui no domingo, muitas vezes viajo, às vezes tenho que viajar de madrugada, já passei 2, 3 dias para chegar em casa, e continuar as coisas da casa. Quero te dizer uma coisa, eu sei que não é fácil para ninguém pôr o pão na mesa, e eu sei que todo dia a gente tem uma batalha, a gente tem colégio para pagar, tem filho para criar, tem compra para fazer, tem convênio para pagar, e alguém vai dizer o seguinte: se eu não saio para batalhar, como é que fica a minha casa? Se eu não saio para lutar, quem é que garante a minha mesa? E eu queria hoje aqui tentar propor com vocês uma ideia de equilíbrio, e que ao mesmo tempo a gente possa sair para batalhar, mas garantir nossa presença em casa, garantir nossa presença na família, de tal maneira que os nossos filhos não sejam sequestrados pelo inimigo, de tal maneira que a nossa casa não seja consumida pelo inferno. Eu vim aqui hoje com uma voz de Deus para dizer: o Senhor é quem sustenta, e o Senhor é quem preserva, e o Senhor é quem restaura a nossa família. E se a algum ponto nós estamos sendo roubados da nossa presença dentro de casa, hoje aqui eu quero orar e declarar: Deus é o Deus da família e não vai nos desamparar. Alguém pode dizer amém, dar um aplauso ao Senhor nessa noite? A primeira coisa que a gente tem que aprender a medir hoje é o valor da presença. E eu quero tentar ajudar você a fazer uma conta do valor dessa presença, porque eu sei que é inevitável a nossa ausência no mundo moderno. É inevitável sair cedo, é inevitável voltar tarde, é inevitável ter que fazer mais um curso, é inevitável ter que se dedicar em mais alguma tarefa ou atividade para que a gente possa dar um mínimo de qualidade de vida para a nossa família. E aí como é que a gente faz? Larga tudo e Deus proverá? Como é que a gente faz? Para de trabalhar? Rebaixa o custo de vida?
Se a gente puder fazer uma conta aqui hoje, eu queria colocar uns elementos. Primeiro, a tua ausência prejudica a tua influência. Vou repetir, põe isso na conta. A tua ausência prejudica a tua influência. Explico melhor. É inevitável que estejamos ausentes. Pai trabalhando, mãe trabalhando, é inevitável que estejamos ausentes. Mas essa medida de ausência tem prejudicado a nossa influência. Estar ausente numa medida que não me permite mais ser influente, não é um ganho, é uma armadilha. Estar ausente numa medida que tira de mim a influência, de tal maneira que o meu modo de pensar, a minha cultura, a minha educação, a minha visão, já não está mais presente na vida do meu filho e da minha filha, então isso não é trabalho, isso não é salário, isso é uma armadilha. Eu vou estar ausente, eu não posso evitar de estar ausente, mas a minha ausência não pode roubar de mim a minha influência. Como é que eu vou medir isso? Eu sei que não dá para estar presente sempre, mas eu tenho que estar presente na medida que eu continue sendo influente. Influente na vida do meu filho, influente no meu casamento, influente na minha família, que a minha voz, o meu exemplo, a minha visão, continue se comunicando com a minha geração. Segundo, põe isso na conta. A tua ausência tem provocado episódios de negligência? Vou repetir. A ausência provoca episódios de negligência? Como assim? Será que o tanto que a gente trabalha tem algumas vezes criado uma situação na nossa vida que a gente passa a ser negligente em algumas situações que a gente deveria estar presente, que a gente deveria atender? Outro dia, eu estava aqui no escritório, e se eu estiver no escritório eu estou trabalhando, e às vezes a gente está trabalhando com coisa importante e urgente, e às vezes nós estamos trabalhando. Quem entendeu? Acontece com vocês também? Às vezes nós estamos trabalhando em coisa importante, urgente, e às vezes nós estamos só trabalhando. E eu estava aqui trabalhando, e aí eu lembrei, isso já tem alguns anos, era o primeiro dia da aula de inglês da Mariana, e eu falei assim, eu não levei o Luiz na aula de inglês, eu não levei a Ana Júlia na aula de inglês, falei, é minha última chance. O que eu fiz? Desliguei as coisas, fechei a sala e saí, porque eu queria participar de alguma forma, porque a minha ausência não pode justificar alguns momentos de negligência. Em algumas questões você tem que estar presente, e se o teu trabalho, ou se a tua luta pelo pão de cada dia, muitas vezes te impede de estar presente em momentos importantes, eu quero orar aqui hoje. Mas talvez você diga para mim, Bispo Júlio, o senhor não sabe como é que está a conta lá em casa. Irmãos, não sei da sua, mas sei da minha. Mas também sei que o meu Deus é poderoso para suprir toda a nossa necessidade, segundo sua riqueza e glória por Cristo Jesus. E eu sei que a minha família, a sua família não vai ser sequestrada pelo inferno. E eu sei que a nossa casa continuará sendo uma casa abençoada, edificada, guardada na presença do Senhor. E eu estou levantando a minha mão aqui hoje para profetizar que dentro da minha casa e dentro da sua casa, dentro da nossa casa, vai reinar a nossa presença, junto da presença do Senhor. E se alguém está passando algum tipo de dificuldade, a minha oração é hoje, que o Senhor abra os teus olhos, que o Senhor amplie a tua visão, que o Senhor abençoe e prospere as tuas mãos, para que você seja presente no meio da sua família.
Um outro elemento que eu quero que você traga para essa conta, para ver se vale a pena essa ausência. O primeiro que eu disse, influência. O segundo que eu disse é as negligências, que a gente acaba tendo muitas vezes. E o terceiro é, será que a gente não está ausente e se justificando com alguma compensação? Não estou, mas vai ver se os seus coleguinhas moram na casa que você mora. Não estou presente, mas falta comida nessa mesa. Não estou presente, mas falta sapato no seu pé. Muitas vezes a gente está usando aquilo que a gente conquista como uma compensação da nossa ausência. E se eu estou tendo que trabalhar para compensar a minha ausência, irmão, é uma conta que não fecha. É um ciclo vicioso, porque você falta mais e dá mais. Quanto mais dá, mais você falta. Quanto mais você falta, mais você tem que dar. E aí você nunca satisfaz e ninguém está feliz. No final você está cansado, a criança está insatisfeita, o filho está frustrado, o casamento está fraquejando, e você está dizendo, onde é que foi que eu errei? Eu procurei dar o meu melhor, e eu estou te dizendo que a questão não é o ter, a questão é o ser, a questão não é dar, a questão é estar. E pode ser que a minha palavra hoje seja um grande sinal amarelo de alerta para Deus dizer, ei, sua presença é importante. Os amalequitas não teriam invadido Ziclag se Davi estivesse lá. E eu quero dizer que a sua presença é uma proteção, que a sua presença é uma bênção, que a sua presença é preciosa, valiosa e verdadeira. Quantos podem dizer amém e dar glória a Deus aqui? Agora olha o que acontece com esse texto. Vamos seguir o texto agora. Todo mundo sai, e quando os homens voltam, todo mundo foi sequestrado. Verso de número 6, a Bíblia diz assim, ó: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Verso 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? Resposta no verso 7. E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Sabe você que está no time do não posso parar? Davi estava no time do não posso parar, mas agora teve que parar para orar. Teve que parar para pedir a Deus: Deus, o que eu faço? Deus, para onde eu vou? Deus, me dá uma saída. Muitas vezes a gente está no time daquele que não pode parar. Não posso parar. Sabe da minha realidade? Não posso parar. Não posso parar. Agora Davi está parado, está esperando resposta de Deus, está esperando direção de Deus. Às vezes a gente está na correria e não sabe para onde vai. Davi, em vez de sair correndo para tentar resolver o problema na própria força, decide tirar um tempo para orar e buscar a direção de Deus. Eu vim aqui hoje com uma palavra te dizer: tem muita gente correndo na vida e achando que é só a correria que resolve. E eu quero te dizer, um tempo com Deus não é tempo perdido. Um tempo com Deus é tempo de certeza, é tempo de revelação e é tempo de fortalecimento. Se ele corria, ele cansava, mas em Deus ele se renovava. Às vezes a gente está tão corrido que a gente não tem tempo para a família e não tem tempo para Deus. Ele estava tão corrido, mas agora ele teve que parar, pôr a bola no chão e dizer: Senhor, o que eu faço? Senhor, para onde eu vou? Irmãos, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz que a gente tudo pode, é nele que nos fortalece. Deus é a fonte da nossa força.
E às vezes a gente está se sentindo tão cansado. E você sabe qual é o remédio para o cansaço? Descanso. Tem gente que pensa que o remédio para o cansaço é desistir. E Deus está dizendo para ti hoje: o remédio para quem está cansado é descansar. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso descanso. Levante a tua mão e diga: Jesus é o meu descanso. Agora Davi para. E eu fico meio que imaginando a turma que estava com Davi, porque tinha uns caras lá meio... Davi andava com os caras... Bom, deixa para lá. E Davi está lá: Senhor, para onde eu vou? O que eu faço? E eu penso uns caras que estão atrás de Davi dizendo assim: cara, e aí? Vamos correr. Os caras estão ganhando dianteira, os caras estão ganhando tempo, os caras estão avançando, os caras estão indo longe, e nós estamos aqui, você está orando, você está parado. Ei, é melhor um tempo de preparo, é melhor um tempo de renovo, é melhor um tempo de esperança. É melhor estar na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outra parte. É melhor buscar o reino de Deus em primeiro lugar e saber que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É melhor ter um tempo para renovar a visão. É melhor ter um tempo para renovar o coração. É melhor ter um tempo para renovar a mente. É melhor ter um tempo para descansar em Deus do que se estressar correndo de um lado para o outro sem direção. Quem está comigo? Tem muita gente agitada demais. E alguém podia dizer: Davi, nós não temos tempo para perder. Os caras que levaram a família, os caras que levaram o rebanho, os caras que levaram as nossas coisas, estão correndo no campo e a gente está aqui orando. Ei, é melhor estar na presença do Senhor. Levante a mão direita e diga: é melhor estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque na presença do Senhor ele sai com uma promessa, e aquele que promete é fiel para cumprir. Davi não sai dali com um mapa, Davi não sai dali com uma direção certa, mas ele sai dali com uma promessa. Eu quero te dizer que às vezes o culto de domingo não te explica tudo, o culto de domingo não resolve tudo, mas te dá a esperança que você precisa para continuar. Eu quero te dizer que a mensagem do pastor pode não esclarecer todas as coisas, pode não te dar o mapa do sucesso, mas traz a promessa de um Deus que não te deixa, de um Deus que não te abandona. Você viu qual foi a resposta de Deus no verso 8? Respondeu o Senhor: persegue, de certo você o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. A vitória não havia chegado, mas Davi já era vitorioso. Deixa eu te dizer, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, esse segundo semestre tem muita coisa para acontecer. Eu não posso te dar garantia, caminhos, mapas e segredos, mas uma certeza eu tenho: você já é vitorioso. Ele já dá a largada vitorioso, ele já dá a largada com a promessa, ele já dá a largada com a certeza, com a esperança, porque ele tinha um tempo, ele tinha um tempo para ouvir. E aí ele sai, e eles começam. E meu irmão, não deixa que o cansaço dos outros te canse. Vou repetir: não deixa que o cansaço dos outros te canse. Davi tinha 600 homens com ele, e eles já vinham de uma marcha longa, porque eles já vinham de algumas batalhas de dias anteriores, e vinham de uma longa viagem depois das batalhas. E quando eles chegam em Ziclag, assim, a decepção é grande, porque está tudo queimado, tudo roubado, tudo destruído. E a Bíblia diz que então eles saem e começam a andar, e começam a caminhar por quilômetros.
E logo no meio dos 600 homens, começa um dizer para o outro: cara, estou cansado. Cara, estou cansado. Eu já não aguento mais. E um fala para dois, dois fala para três, três fala para sete, sete fala para 20, 20 fala para 30. Quando vai ver, tem 200 caras cansados, que diz assim: pô, aquela mulher nem vale a pena tudo isso não. Pô, pensando bem, os 2 meninos iam para a faculdade agora, vai ser uma economia grande. E aí de repente, dos 600, diz o texto que 200 decide que não tem mais força para continuar. E o problema é que, vez por outra, a gente deixa que o cansaço do outro nos canse. Hoje cedo, quando eu terminei de pregar essa mesma mensagem, e como eu falei, não era meu projeto pregar uma mensagem de família hoje. Um homem veio e me abraçou no final e disse assim: eu quero te agradecer, porque as últimas semanas têm sido difíceis lá em casa. E algumas pessoas ao nosso redor desistiram, separaram. E o que essas pessoas estavam dizendo para a gente é: nós estamos melhor hoje. Às vezes não dá mais para continuar mesmo. E às vezes, meu amado, alguém pode ter parado, mas não é seu tempo de parar. Alguém pode ter desistido, mas não é seu tempo de desistir. E eu creio num Deus que é soberano em todas as coisas. E eu creio que o nosso encontro aqui não foi em vão hoje. A sua presença e a minha mensagem têm um propósito. Deus está te dizendo: não se canse com o cansaço dos outros. Deixa Deus renovar as tuas forças. Deixa Deus renovar você. Deixa Deus te fortalecer. Sua família vale a pena. Seus filhos valem. Seu lar vale. É precioso aos olhos do Senhor. E eu oro aqui para quem está cansado, que Deus te renove as forças. Eu oro aqui para quem está cansado, que Deus te restaure o ânimo. Eu oro aqui para quem diz que levar a carga da família está pesada, está exaustiva. Que o Senhor troque o teu fardo pelo fardo dele, tire o teu jugo pelo jugo dele, porque a Bíblia diz que no caminho de Jesus tem fardo e tem jugo, mas o fardo é leve e o jugo é suave. Esse é o Jesus que a gente serve, que alivia a nossa carga e nos ajuda a continuar. Que Deus te renove as forças hoje. Mas eu olho para o meu casamento e não vejo esperança. Eu olho para o meu filho e não vejo esperança. Eu olho para o meu relacionamento e não vejo esperança. E eu quero te dizer: para de esperar no relacionamento. Começa a esperar no Senhor. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como que de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. O que eu vim dizer para esta igreja hoje: para de colocar esperança nas pessoas, para de colocar esperança nas coisas, para de colocar esperança no relacionamento e transfira toda a sua esperança para o Senhor. No Senhor tem as coisas que você precisa, no Senhor tem a bênção que as pessoas precisam, no Senhor tem tudo que você tem buscado e você tem desejado. Quantos podem dizer amém? Diga: a esperança no Senhor renova. Eles seguiram essa caminhada. E sabe, às vezes a gente diz: não dá para parar, não posso parar. E eu estou encurtando aqui um pouco a história. E aí ele continuou com 400 homens. E às vezes a gente está tão ocupado com os nossos problemas, não é? E a gente está tão atormentado pelos nossos problemas. E o texto diz que avançando, de repente viu um egípcio caído.
E alguém ao olhar para um egípcio caído podia dizer assim: cara, eu tenho tanta preocupação, eu estou com tanto problema na minha vida, esse coitado que se vire, porque já basta os meus problemas, e passar direto. Mas Davi é diferente. Davi disse: gente, tem um cara caído aqui. E alguém podia dizer: Senhor, o cara já está meio morto, a gente já perdeu tempo orando, a gente já perdeu tempo com os caras que cansaram, e agora a gente vai perder tempo com o estranho. E o meu filho, e a minha esposa, e o meu gado. Ei, Deus tem escondido algumas bênçãos onde você menos imagina. Diga para alguém: fique atento. Diga para alguém: fique atento. Deus tem escondido algumas bênçãos onde você não sabe. Sabe a correria de Davi? Para de novo. Ele encosta lá no egípcio. Ih, rapaz, o que aconteceu com você? Davi está cheio de problema. Os homens dele choraram até se consumir de tanto chorar. Mas estão ali: cara, e aí, o que está acontecendo com você? Ele diz assim: eu sou servo de um homem amalequita. Como é que é o nome dos caras que invadiram a cidade? Amalequitas. Como é que é? Eu sou servo de um amalequita. E de onde você vem? Ah, eu vim agora de invadir uma cidade aqui atrás, aqui, uma cidade chamada Ziclag, eu acho. Como é que é? Cara, tu botou fogo na minha cidade, tu ajudou a sequestrar minha esposa, tu roubou meu gado, tu levou meus filhos para ser escravo, e o cara está quase morrendo aqui. Eu pergunto: tu é um soldado de Davi, tu tem uma espada na mão, e esse infeliz está na sua frente, meio morto, ninguém poder te acusar de assassinato, só de meio. Existe isso, doutora? Não? Poxa. Aí sabe o que Davi faz? Gente, traz água, traz pão, traz um panetone. Está escrito aqui, bolo de passas, está escrito. Aí Davi está dando para o cara água, pão e panetone, Albert. Diga comigo: às vezes Deus esconde umas bênçãos onde a gente menos imagina. É por isso que a gente precisa aprender que a nossa luta não é contra pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra mas é contra principados, potestades. Antes de você lutar contra uma pessoa, eu vou te dar um segredo. Mira 1 metro acima da cabeça dele. Pegou a ideia? Mira 1 metro acima da cabeça dele. Em vez de você mirar na pessoa, mira no espírito maligno, mira no principado, mira na potestade. O texto é muito ilustrativo, porque ele era um egípcio servo de um amalequita. O que ele estava fazendo? Ele estava apenas sendo conduzido a fazer o que o amalequita mandava. Davi falou: você não é meu inimigo, o inimigo é o amalequita que te conduziu a isso. Irmãos, nosso inimigo não são pessoas, são espíritos. Por isso que nós devemos lutar contra principados, potestades, e não contra homens, nem contra mulheres, nem contra pessoas. Nós precisamos orar e lutar contra os poderes das trevas, que muitas vezes estão usando pessoas. Deus está te chamando hoje, é por isso que Ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Se te obrigar a caminhar 1 milha,
caminha duas. Se te pedir a capa, dá também a túnica. Se te ferir numa face, dá a outra. Davi agora está cuidando de alguém que dias atrás foi usado para queimar sua casa. Davi está cuidando de alguém que dias atrás foi usado para destruir o que ele mais acreditava. Davi está sendo bom com quem foi mal, porque a Bíblia diz que a gente deve pagar o mal com o... Pagar o mal com o... Porque a minha atitude não depende do que o outro fez, a minha atitude depende da minha nova natureza, e a minha nova natureza, ela é nova em Cristo Jesus. O Espírito que opera em mim é o mesmo Espírito que estava na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. E como eu lhes disse, para a gente ganhar tempo, o relógio é cruel. Davi agora cuida de um cara, e Davi faz a pergunta: você pode dizer para mim, onde é que os amalequitas se acampam? E o cara agora restaurado, e o cara agora animado, e o cara agora alimentado, diz assim: eu te levo até lá. Não tem um ato de bondade e de generosidade que a gente plante na vida que não venha uma colheita, porque de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Não existe ninguém aqui, o que eu disse? Não existe ninguém aqui que esteja tão quebrado, em tamanha dificuldade, que não possa ser uma bênção para alguém em necessidade. Não existe alguém aqui, me ouvindo, me assistindo, não existe alguém, e eu digo isso com toda a segurança no Espírito, que não existe ninguém tão angustiado, tão deprimido, tão abatido, tão arrasado, que não possa ser bom para a vida de alguém, que não possa estender sua mão para a vida de alguém. Quero te dizer, estava todo mundo angustiado, arrasado, mas ainda assim pôde parar, e estender a mão para alguém. Eu vim te dizer, querido, que eu sei da tua pressa, eu sei da tua necessidade, mas você ainda pode parar pela sua família, você ainda pode parar pelo Senhor, você ainda pode parar pelo próximo. Eu vim dizer aqui que eu sei que todo mundo está no corre, eu também. Eu vim te dizer que não está fácil para ninguém manter a vida, mas eu tenho certeza, a gente ainda pode parar para orar, a gente ainda pode parar para estar com os filhos, e a gente ainda pode parar para estender a mão para alguém, porque a vida de ninguém aqui está tão difícil, que não dê para ajudar o seu próximo, sua família, e adorar o seu Deus. Dê uma palavra, um aplauso ao Senhor. Ninguém, não existe ninguém que seja tão pobre que não possa abençoar o outro. E eu termino só lendo. O amalequita leva eles, e eles encontram lá, olha só, verso 18, todo mundo comigo. Davi recuperou tudo. Vamos ler? Davi recuperou tudo. Tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Verso 19: nada faltou. Nada, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Leia o final comigo, toda a igreja. Davi recuperou tudo. Fica de pé, por favor.
Eu não sei o que a correria da vida te roubou, mas eu aprendi que as coisas mais importantes acontecem quando a gente para, que as melhores histórias acontecem quando a gente para. E eu quero te dizer que não existe situação tão crítica, tão difícil, que você não possa parar por Deus, por sua família e pelo próximo. E se em algum momento a agenda da vida tem lhe pedido de parar para orar, de parar para cuidar dos seus, ou de parar para cuidar do próximo, eu quero te dizer, existe alguma coisa errada, e existe alguma coisa desajustada. Mas a minha oração, na noite de hoje, é que o Espírito Santo, que também é o Espírito de sabedoria, possa nos visitar aqui neste lugar, para que a gente possa saber e entender que Deus tem cuidado de cada um de nós. Feche os seus olhos nesse momento e eu quero orar. Eu quero pedir, Espírito Santo, Tu sabes da necessidade de cada homem, cada mulher e cada família. Tu sabes do desafio que muitos vivem ao Senhor na batalha diária pelo pão de cada dia. Tu sabes, ó Deus, que as necessidades do mundo que vivemos são cada vez maiores e cada vez as exigências são maiores, mais amplas, mais caras. Que o dinheiro nos é exigido em todas as coisas, para a educação, para a saúde, para o lazer, e muitas vezes nós vamos entrando nesse ciclo, nessa roda, Senhor, que não para, e que gira, e que gira, e que gira, e nós não temos tempo para a família, não temos tempo para o culto, não temos tempo para o próximo. Espírito Santo de Deus, eu oro neste dia, porque eu sei que o Senhor está levantando uma igreja diferente, um povo diferente, com uma ideia nova e transformadora. Senhor, eu sei que não é o trabalho que nos consome, o trabalho é uma bênção. O que eu quero dizer, Senhor, é que se o Senhor abençoar a obra das nossas mãos, eu sei que em tudo nós vamos prosperar. Se o Senhor abençoar a esperança do nosso coração, eu sei que mais uma vez nós poderemos descansar. Por isso, Deus, nesta noite, diante desse povo que me assiste e que aqui está, Deus, eu te peço, vem em socorro dos teus, vem em socorro dos teus filhos. E nessa hora, nesse momento, em o nome de Jesus, eu te peço, nos permite recuperar o tempo, as experiências, os relacionamentos, a paixão, o amor. Tudo que foi perdido, seja resgatado, seja recuperado, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão e diga: tudo foi recuperado, nada faltou, coisa grande e coisa pequena, de tudo Deus supriu. Quem crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Diga glória a Deus. Mas tem ainda um outro grupo, não sei se vocês lembram, mas teve 200 amigos que ficaram pelo caminho, gente que cansou, gente que desistiu, e quando eles voltaram, sabe o que Davi faz? Davi divide com os que cansaram, para que ninguém fosse privado de nada. E por que eu estou dizendo isso?
Porque tem gente que está aqui hoje dizendo: eu fui um dos que cansou, e eu parei. Eu quero te dizer, assim como Davi voltou e disse para quem ficou cansado: a minha vitória é a sua vitória também. A nossa conquista é a sua conquista também. Eu não quero dividir as duas classes da igreja, os que venceram e os que pararam. Não. Aqui só tem um povo. Aqui só tem uma família. E a minha mão levantada quer dizer o seguinte: a minha vitória é a tua vitória. A minha vitória é a tua vitória. E eu acredito que a tua vitória é a minha vitória. E enquanto a gente fizer parte da igreja, não vai ter o melhor e o pior, mas vai ter todo mundo recebendo uma porção do céu. E eu vim dizer: você que cansou, Deus tem resposta para a tua vida hoje. Você que parou no meio do caminho, Deus está te dizendo: vou restituir para você também. Você que não conseguiu ir até o fim da jornada, Deus está te dizendo: hoje eu venho com resposta para te colocar no jogo de novo. O que você precisa tirar da sua cabeça é que no reino de Deus mérito não conta. Vou explicar. Uns caras que voltaram com Davi disseram assim: só quem chegou lá é que tem direito. Davi disse: nós não temos direito a nada, tudo é um presente de Deus. Tem gente que diz assim: só quem foi forte o suficiente. Mas nem todo mundo é. Só quem teve firmeza o suficiente, mas nem todo mundo tem. Mas o que eu recebi não é por mérito. O que eu recebi foi por graça e favor. Davi disse assim: gente, o que a gente conquistou foi presente. E se é presente, a gente pode dividir. Queria dizer para você que está aqui hoje, que cansou: Deus te renova, Deus te fortalece, e a tua história recomeça também. Tua história recomeça também. Tua história recomeça também. Tua história recomeça de novo, de novo e de novo. Levante a mão direita, eu oro e declaro: o Senhor Jesus é quem te fortalece. O Senhor Jesus é quem renova as tuas forças. E o Espírito Santo é quem te leva até o fim. Quem crê, diga amém. Diga glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto sobre ti e conceda sua graça e te dê paz. Sobre ti e conceda sua graça e te dê paz.
até 1000 gerações, tua família e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite. Diga isso! Em teu riso, em teu choro, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, É contigo. é contigo. Levanta a mão pro céu e